Bem, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. O meu nome é Fátima, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação do Unisal, da área de educação. Nós temos vários cursos na área de educação, né? Vocês podem conferir no nosso site. E estamos começando também agora em 2023 um curso novo, assim, bastante pioneiro, que vai ser o curso de neuropsicopedagogia, e muito interessante, e gostaríamos, né, de que depois vocês entrassem no site do Unisal e verificassem aí os nossos cursos, pode ser que algum possa interessar a vocês. E o Unisal, como vocês sabem, é o centro universitário dos salesianos, né? E é uma entidade, assim, religiosa, e que muito tem feito pela educação no nosso país, com muitas unidades distribuídas em todo o território nacional, né? E muitas em São Paulo também. E gostaríamos de contar, né, com a presença de vocês no nosso centro universitário. Bem, eu vou deixar depois um e-mail de contato aqui para vocês no chat, e se alguém quiser depois me fazer alguma pergunta, alguma coisa referente a cursos, Unisal, ou a qualquer coisa, pode ficar à vontade, né, para me procurar. Agora eu vou passar para as nossas maravilhosas, né, apresentadoras de hoje, né? A professora Ana Carmen, que vai fazer aqui a nossa a mediação, né, da palestra, e depois ela vai se apresentar, vou pedir que ela se apresente, né? E a professora Cristiane Alves, né, que vai ser hoje a pessoa que vai falar um pouquinho com vocês, né? Vamos refletir um pouco sobre como é bom a gente trazer a arte para a educação, não é mesmo? Né? É um outro mundo, né? Uma outra forma de ver a educação. Então, tenho certeza que todos vão gostar bastante. Então, vou passar para elas, porque eu não vou ficar aqui atrapalhando, e uma boa palestra para vocês, né? Espero que vocês gostem bastante, e amanhã nós continuamos, né? Com cada dia vai ser uma apresentação diferente, tá bom? Então, até lá, e passo a palavra para vocês. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, professora Fátima. Obrigada a todo mundo que está aqui junto com a gente. Vamos tentar ter uma noite bem alegre, bem bonita, porque a arte nos conecta, né? A arte está aqui para nos conectar. Meu nome é Ana Carmen Nogueira, eu sou doutoranda no programa de Educação, Arte e História da Cultura do Mackenzie, e eu fiz, o meu mestrado também foi lá, e eu sou uma apaixonada por arte, eu acho que a arte resolve um monte de coisa para a gente e nos faz ver o mundo de uma forma muito interessante, né? Nos faz refletir. E eu fiquei encantada em estar aqui apresentando a nossa palestrante, Cristiana Alves, que ela é mestranda no programa de pós-graduação em design da Universidade Anhembi Morumbi, pós-graduanda em arte crítica e curadoria pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e em educação e em museus pelo MAC, né, Museu de Arte Contemporânea em São Paulo. Ela é graduada em licenciatura em Educação Artística pela Universidade São Judas Tadeu e atuou como professora de artes na rede pública e de ensino estadual, arte educadora em museus, instituições culturais, educativas e professora do curso técnico de museologia na ETEC e atualmente é do educativo da Fundação Klabin, que é uma Ema Klabin, que fica lá na Avenida Europa, né, uma casa muito linda, que todo mundo deve conhecer,
que eu acho que vale muito a pena, e eu vou passar a palavra para você, porque eu acho que você tem muita coisa para nos contar. E todo mundo que quiser conversar com ela vai escrevendo e o que as perguntas que vai surgindo, e a gente, no final, a gente faz uma boa conversa aqui com a Cris. Pode falar, Cris. Boa noite a todos, a todas. Boa noite aos nossos queridos organizadores, professora Fátima Beatriz, professora Ana Carmen, Luiz Santiago, professor Mário, muito obrigada pelo convite. É uma grande honra para mim estar aqui com vocês, professores, professoras, pesquisadores em educação. Então, estarmos junto entre educadores e entre interessados em educação, em arte, é algo assim que me deixa muito feliz, muito agradecida e muito honrada, porque estar com pessoas que pesquisam, que atuam com educação, interessados em arte, é a certeza de termos um futuro como nação, um futuro como sociedade, porque o futuro da sociedade, o futuro da nação é pela educação. E aí a educação que mobiliza todas essas outras disciplinas e humanidades biológicas, científicas, né? E hoje a gente vai falar um pouco de arte. Bom, eu preparei algumas reflexões para a gente conversar, né? Quando a gente pensa em arte, é algo assim bastante abrangente. Então, o que eu vou procurar fazer aqui são alguns starts para a gente conversar. Eu vou compartilhar a tela, porque acho que é muito mais legal a gente conversar vendo imagens, né? E então, quando eu estiver apresentando, eu não consigo ver ninguém. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade para me interromper, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação. Todo mundo vendo? Tá ok? Tá, né? Tá sim. Bom, gente, então a ideia hoje é a gente pensar um pouco assim da arte que está na vida e que vai para a sala de aula, né? Algumas percepções sobre arte, desde o nosso cotidiano até a sala de aula. E aí, eu queria começar convidando a todos vocês para pensar, se vocês quiserem fechar o olho e pensar numa obra de arte, quando você pensa em arte, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, assim? Se você fecha os olhos e pensa numa obra de arte que você gosta, que te emociona, pode ser uma dança, pode ser pintura, pode ser escultura, pode ser teatro, pode ser música, pode ser um objeto de design, pode ser arte digital, um jogo. Se você pensa nessa obra de arte que vem à sua cabeça, por que ela te emociona? O que ela te faz sentir? Por que você gosta dela? Qual é a primeira obra que você entende como arte que vem na sua cabeça? E aí, talvez tenha vindo na cabeça de vocês um monte de obras de arte, um monte de manifestações. Mas vamos conversar sobre isso. Pensa. Quando vocês pensam em arte, o que vem na cabeça? Por quê? O que isso te faz sentir? O que isso mudou na sua vida ou muda? Né? Bom, e aí eu acho que dá para a gente considerar que, a partir dessa ideia, a gente dá para considerar que a arte é inerente ao ser humano. Né? A partir do momento que o ser humano se desenvolveu e adquiriu linguagem, ele começou a se comunicar. E ele começou a se comunicar através da arte. Ele começou a se comunicar através de formas, de, de linguagem. Né? Então, essa linguagem
que o ser humano começou a se comunicar, é uma linguagem baseada nas formas, baseada nas cores, baseada no movimento. Esse tipo de representação, que data de mais ou menos 40.000 anos antes de Cristo, ela é uma representação que tem uma força muito grande, porque ela é uma mão humana, aonde foi pulverizado algum tipo de pigmento em volta, ou seja, já tem aí uma marca de expressão e representação muito forte, né? A gente tem aqui as famosas cavernas de Lascaux, aonde a representação, ela tem inclusive uma noção de movimento, né? E a riqueza do Parque Nacional da Capivara, o Museu do Homem Americano, com as pinturas rupestres da que foram encontradas na Serra da Capivara e que deram origem ao museu. Então, a gente vê que essas pinturas, né, essas, por exemplo, têm entre 17 e 25.000 anos antes de Cristo. Desde que o homem se desenvolveu e adquiriu linguagem, ele se comunicou através de uma representação artística, né? Aí a gente tem, por exemplo, no período neolítico, né, desde o período neolítico, a confecção de utensílios, que não tem só a forma do utensílio, ele tem uma forma específica, elaborada esteticamente, ele tem toda uma representação simbólica que vem por meio de formas, de ornamentos. O que move o ser humano para desenvolver uma série de utensílios, mas que não são apenas objetos de uso, e sim objetos que têm um ornamento estético, que tem uma forma que diz respeito às suas funcionalidades, mas que também diz respeito a um gosto estético, né? A gente tem aqui as cerâmicas tapajônicas, que são de mais ou menos 400 anos depois de Cristo, mais ou menos século V, a cerâmica marajoara, a cerâmica mojica no Peru, o bronze chinês na era por volta de 300 antes de Cristo, uma cerâmica grega. Então, em diferentes povos, em diferentes contextos, a gente tem uma confecção de utensílios que já tem esse interesse no ornamento, numa representação simbólica. Aí a gente tem, por exemplo, e eu gostaria de trazer aqui um pouco da arte em diversos campos, mas acho que o primeiro campo que eu gostaria de trazer é o campo do sagrado, do religioso, né? A arte, ela sempre esteve a serviço da ligação do ser humano com o sagrado. E muitas representações, muitas linguagens artísticas nasceram a partir da representação com o sagrado, né? A gente tem, por exemplo, o teatro grego, que vem dos cultos, né, das festividades ao deus Dionísio, e aqui a gente tem um afresco que mostra justamente um cortejo de Dionísio, onde as pessoas cantam, dançam, e o teatro ele vem justamente dessa festividade. A dança vem da relação com o sagrado, os instrumentos musicais vêm da relação com o sagrado, e durante toda a história da humanidade até hoje, a arte também foi a forma com que os homens e mulheres se relacionaram com o sagrado, né? Por meio da dança, por meio do movimento, por meio da representação, por meio da pintura, né? Por meio das cores, das formas, do movimento. A arte sendo a forma como a gente se liga com o sagrado. A arte dentro dos relevos escultóricos dos templos, das paredes, das pinturas. A
arte, né, linguagens artísticas de diferentes religiosidades. Aqui a gente tem uma taça em marfim do Benin, uma taça cerimonial. Aqui uma representação de um Bodhisattva do budismo. E aqui a Nossa Senhora das Dores, do nosso artista Aleijadinho. Então, tantas representações que dizem respeito e que utilizam a arte como forma de religiosidade e de ligação com o sagrado. Mas a arte, ela também é a representação do cotidiano, né? Do cotidiano mais simples e caseiro, do cotidiano dos interiores das casas, do dia a dia das pessoas, das brincadeiras. Então, a gente tem aqui uma pintura do Caravaggio ao lado de uma pintura do Portinari, na qual a gente está vendo uma representação do cotidiano, né? O Velázquez aqui, no seu ofício de pintar as meninas, a infanta Dona Margarida, e o Velázquez ele está aqui, se retratando no seu ofício cotidiano de pintar essa nobreza. E o Almeida Júnior, né, esse quadro super importante que está na Pinacoteca, e aqui a gente pode falar até de uma metalinguagem, né? A gente está aqui falando de arte e eu estou mostrando uma pintura do Almeida Júnior que retrata um momento aonde essa pessoa do interior ela está tocando e essa mulher cantando, né? Então a arte ela está no nosso dia a dia. A arte ela está retratando o dia a dia do trabalho, o interior das casas e das famílias. E a arte, ela também é o veículo de contestação, de denúncia, de crítica social, de reflexão política, né? Eu trouxe aqui uma charge do Di Cavalcanti, enquanto ele coloca associações dos amigos do Brasil, né? Uma pessoa do povo, frente a uma série de poderes constituídos. O filme Roma, os Racionais MC, né? O famoso Guernica, pelo qual a gente conhece todos os horrores da Guerra Civil Espanhola, e talvez a gente não conhecesse os horrores das guerras napoleônicas se o Goya não tivesse retratado de uma forma tão contundente nos desastres de guerra. Os Retirantes do Portinari, essa série que tanta comoção nos causa, né? Por ser uma realidade tão próxima, junto com o Graciliano Ramos. E o João Câmara Filho, que retrata os horrores da ditadura militar e a tortura. E a arte também é a representação da subjetividade, da beleza, daquele mundo interior tão vivo e tão revolto, né, e tão envolto de tantos sentimentos, emoções, paixões, ideias. A arte também é a representação de tudo isso, né? E aqui eu trouxe, enfim, alguns assim, ínfimos exemplos de linguagens e de obras de arte, né? E aqui, enfim, a gente acaba priorizando as artes visuais porque o suporte é um PowerPoint, né? Então, estamos falando de imagem, mas a gente pode pensar na música, na dança, no design, na arte digital, no grafite, em todas as manifestações artísticas, né? E o quanto que elas estão no nosso dia a dia, o quanto elas estão próximas da gente. E talvez, e já se falou muito sobre isso, né? A pandemia mostrou muito a sua importância, né? Porque não fosse a possibilidade da gente estar próximo das manifestações artísticas, das séries, das músicas, das lives, o nosso cotidiano teria sido muito mais infeliz e muito mais angustiante, porque a arte também é a linguagem pela qual a gente consegue elaborar quem somos.
né, como seres humanos. Mas eu queria aqui fazer uma provocaçãozinha que é: será que arte é tudo que a gente chama de arte? Ou seja, tudo que a gente chama de arte é arte? Por que que eu estou falando isso? Porque a acepção de arte que a gente tem, a noção de arte que a gente tem e a a definição da palavra arte, ela vem em uma acepção, eurocêntrica e ocidental. A noção que nós temos de arte é uma noção, completamente eurocêntrica, ocidental, que vem pelos povos colonizadores, né. Então, nós adquirimos uma noção de arte e um entendimento sobre a definição de arte completamente alinhada a essa definição que vem dos povos colonizadores, né, de uma arte eurocêntrica e ocidental. Agora, será que isso é arte? Ou será que quando a gente está falando desse tipo de objeto ou desse tipo de manifestação, a gente está falando arte ou essa? Será que a gente está falando arte? Por que que eu estou falando isso? Porque, a gente vem de uma tradição e de uma definição de arte que é completamente ocidentalizada e eurocêntrica. Porém, todos os outros povos, os outros países e etnias e civilizações têm a sua própria forma de definir o que é e o que não é arte, né. E muitas das manifestações que nós, colocamos um rótulo de arte, não são arte para esses povos, eles são outra coisa, né. Eh quando a gente fala numa taça cerimonial, por exemplo, quando a gente fala nessa em uma representação asiática ou numa representação africana, e que a gente costuma falar arte asiática ou arte africana, não necessariamente esses povos, entendem que o que eles estão fazendo é arte. Porque o que eles estão fazendo, está ligado à sua própria cultura, à sua cosmovisão, à sua forma de ver o mundo. E a acepção de arte, que nós temos, que os ocidentais e eurocêntricos têm, é diferente da acepção de arte que outros povos têm. Então é importante a gente adquirir uma visão decolonial, no sentido de perceber que cada cultura tem o seu desenvolvimento artístico específico, mas que a gente pode, dizer, então, do uso de uma linguagem comum, de uma linguagem que se utiliza de formas, cores, texturas, sons, tempos, ritmos, silêncios, movimentos, de uma linguagem artística para expressar o mundo, para designar o mundo, para se relacionar com o mundo. Bom, então, dito isso, e já que a gente vem dessa acepção de uma linguagem, bastante eurocêntrica, então eu vou trazer aqui os gregos, né, dos quais nós somos tributários, né, então a nossa cultura ocidental, ela é muito, tributária, né, da civilização clássica greco-romana. E para os gregos, estética vem do grego aesthesis, acho que muitos de vocês já ouviram falar isso, né, estou chovendo um pouco no molhado, né, que é a estesis, a arte de sentir, a experiência, a sensibilidade. A estesis, estética, é o conhecimento sensível, é o sentimento, a sensação, a percepção, tudo isso está na ordem da estética. E acho que uma coisa que é muito importante que a gente pode trazer aqui é o quanto que a es e isso vem, né, das civilizações greco-romanas,
A estética e a ética, elas se juntam para gerar educação. A estética e a ética andam juntas num ideal de educação, né. Para os homens gregos e mulheres gregas, né, para a civilização grega, eh, eles construíram um ideal educacional que se constituía como um modelo. E esse modelo buscava que cada cidadão materializasse os valores que levassem a atitudes sublimes, né. Então, a educação para o homem grego, para a civilização grega, deveria materializar valores que levavam a atitudes sublimes, né, dentro dos paradigmas de belo, bom e justo, né. Então, a estética para os gregos se constituía as bases desse ideal, né. Educação e estética unem-se, então, nesse caso, para construir o ideal de pessoa, o ideal de ser humano, um ideal de ser humano dotado de razão e virtude, para que ele possa agir na cidade, na polis, né, para os gregos, da forma correta, né, da forma, que englobe o belo, o bom e o justo. A nossa, eh o termo arte, né, a noção de arte, a acepção da palavra arte, como a gente conhece hoje, ela vem no século XVIII e ela vem, dentro dos ideais iluministas, né. Dentro desse ideal iluminista, cientificista, da razão, do Estado laico, do desenvolvimento das humanidades, a gente teve aí o Alexander Gottlieb Baumgartner, que, desenvolveu pela primeira vez essa noção de arte como o conhecimento sensível, como uma percepção sensível. E essa percepção sensível, para o Baumgartner, ela pode ser algo inata ou algo aprendido. Ou seja, a estética, para o Baumgartner, ela está completamente relacionada à educação, porque é um conhecimento sensível, é uma percepção do sensível que pode ser aprendida. E aí eu não poderia deixar de falar aqui do Paulo Freire, que, fala que faz parte da natureza da prática educativa a boniteza. O ser da educação tem que ver com o conhecimento, com a política, com a ética e com a estética. A prática educativa tem exigências da ordem ética, mas também ela é normalmente bonita, porque tem que ver com a formação do ser. O ato de formar é, ao mesmo tempo, estético e ético, e uma relação indicotomizável entre boniteza, moralidade e decência. Então, a gente tem aí um paradigma, né, que vem dos gregos, mas que o Paulo Freire trouxe de uma forma muito forte em muitos escritos dele, essa noção de que a estética, de que o sensível, de que a percepção do sensível, ele gera e ele está ao lado de uma atitude ética. E essa atitude ética e estética é o que alicerça a educação, né. E eu acho que cada um pode discordar ou concordar, fiquem à vontade, eu acho que aqui o que a gente tem é que debater, mas eu particularmente acredito muito nisso, nesse senso de desenvolvimento ético e estético que a educação proporciona, né. Bom, e passando para a segunda parte da nossa conversa, tá tudo bem, gente? Eu não consigo ver ninguém, tá tudo bem? Ok, né? Sim. Tá tudo ótimo, pode ir. Bom, passando para a nossa segunda parte aqui da nossa conversa, eu queria, então, pensar com vocês como é que a arte sai desse cotidiano, dessa humanidade, desse dia a dia de fazeres e consumires, né? A arte que é feita, a experiência que é colocada no mundo e que
os seres humanos consomem, como que essa arte ela chega na escola, no dia a dia da escola, né? E aí, eu acho que essa arte que chega da escola, ela chega de diversas maneiras, né? Ela chega pelos próprios alunos que trazem as suas manifestações artísticas, às vezes sem ter essa noção, às vezes tendo muita noção, e ela chega pelo professor. E eu acho que para que a gente possa, de forma consciente, trazer essa arte para a escola, essa noção da arte que nos permeia, ela tem que ser cada vez mais consciente na escola, consciente das experiências e manifestações artísticas, de forma que essas experiências e manifestações artísticas elas possam ser discutidas e experimentadas e conversadas e lidas. Mas para isso, eu acho que tem muito a ver com o professor, né? Com o professor. Porque é o professor que é o disparador, né, de conhecimentos, é o professor que é o mediador, é o professor que provoca os alunos, é o professor que traz o novo, é o que incita as descobertas. E eu penso, e tenho visto isso cada vez mais, né, e aí eu quero ver se vocês concordam ou não comigo, mas quanto mais o professor tiver essa possibilidade de, como cidadão, viver a ética e a estética, quanto mais o professor, como cidadão, puder consumir arte, experimentar a arte, a vivenciar a arte, mais ele vai poder se inspirar e criar projetos de arte na escola, né? Então, eu acho que tudo parte não de um conhecimento técnico que o professor adquira, não de, claro, o conhecimento técnico, ele é muito importante e muito bem-vindo, mas eu acredito que não é na formação técnica do professor que isso acontece apenas, mas a formação técnica, ela não inspira o professor se o professor não puder, como cidadão, consumir arte, ver o filme, assistir série, ler um livro, ler poesia, ir no cinema, ver série, pintar, desenhar, experimentar a arte, ver uma exposição de design, pensar na arte digital, pensar no, enfim. Aí vocês vão dizer para mim, e com toda razão, Cristiane, mas em que hora eu vou ser um consumidor de arte, né? Nós que temos jornada dupla, jornada tripla, né? Quem tem filho tem jornada full time, não tem esse tempo. E eu concordo plenamente com vocês, gente. Porque é isso, né? Para que a gente possa ser consumidor de arte, a gente precisa ter tempo. Sabe o ócio criativo, né? Que o Domênico de Masi fala tanto? O ócio criativo, o tempo para fruição. É isso que a gente não tem como professor, né? Mas eu acho que também é importante a gente saber que isso é importante, né? Porque a gente trabalha muito nessa lógica do urgente e do importante. A gente resolve as coisas urgentes e as coisas importantes a gente vai deixando. Mas se a gente não souber que a gente tem direito à arte e à cultura como cidadão, e se a gente não achar que isso é importante para nós, para nossa formação como seres humanos, se a gente não souber que isso é importante, isso não vai estar no nosso cotidiano, nunca. Então é importante que a gente saiba que isso é importante, né? E aí eu trouxe aqui um texto do Eduardo Galeano que eu acho que mostra muito o que é metaforicamente um professor, né? Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago
Kofaklov levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ensina a olhar. E esse texto que eu acho que muitos de vocês já leram, já viram, né? A Ana Carmen com toda certeza, porque quem me apresentou esse texto foi a Miriam Celeste. Eu acho que ele fala muito dessa relação da arte mediada, do mundo mediado e da arte, da beleza e da sensibilidade mediada por alguém, né? A arte, na sua grandiosidade, na sua beleza, na sua angústia, na sua inquietude, e aquele outro ser, né? O mediador, o professor, que vai te pegar pela mão e vai falar: olha, vamos ver aqui, vamos ver ali, vamos pensar sobre isso, vamos olhar aquilo, vamos conhecer isso e aquilo, né? Então, eu acho que ele diz muito respeito a essa mediação de um professor por meio da arte. E aqui eu trouxe aqui uma tirinha que eu gosto muito, que é o Deus e o Sócrates conversando, né? Então, Sócrates, você é um filósofo, certo? Certo. Que ótimo, pois eu sou Deus e possuo várias respostas para suas perguntas. Que bom, Deus, porque eu possuo várias perguntas para a sua resposta. E a arte, ele é um pouco esse diálogo, né, com o mundo, né? E eu trouxe aqui uma frase da Miriam Celeste que eu gosto muito, né, que ela fala que os encontros germinam sensações, ações, sentimentos, pensamentos, que vão configurando a nossa forma singular de habitar o mundo. Encontros prazerosos que acolhem com curiosidade e abertura as descobertas e novas inquietações, ou encontros dificultados pela apatia, pela omissão, pelo confronto e oposição gratuitos, pelos preconceitos. E é assim que os seres humanos constroem a sua própria compreensão do mundo, através de representações da realidade, subsidiadas pelo biológico, pela vida das pessoas e pela cultura encharcada no contexto histórico de tempo e lugar. Construímos nosso conhecimento como resultado de interação com a realidade. E a arte, nesse diálogo com o mundo, se oferece como espaço poético que lida com as entranhas da nossa humanidade. Então, essa fala da Miriam Celeste, ela diz respeito ao aprendizado. O aprendizado, ele é um encontro. Ele é justamente essas inquietações. E ele é a omissão, ele é o confronto, ele é a oposição, ele é a curiosidade, ele é a ação, ele é o sentimento. Tudo isso está permeando a educação, o encontro que a educação promove. E a arte, ela é esse espaço poético para que esses encontros eles possam se dar. A Ana May Barbosa, ela fala muito da capacidade, da capacidade da arte de ser de representação cultural, né? Então, ela fala que através das artes nós temos a representação simbólica dos traços espirituais, materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam a sociedade ou o grupo social. É através da arte que a gente entende a vida, o sistema de valores, as tradições, as crenças. E a arte, como uma linguagem presentacional de sentidos, transmite significados que não podem ser transmitidos através de nenhum outro tipo de linguagem. Não podemos entender a cultura de um país sem conhecer a sua arte. Sem conhecer as artes de uma sociedade, só podemos ter conhecimento parcial da sua cultura. Então, a gente está falando aqui de uma capacidade que a arte tem
de expressar a cultura de um povo e também a capacidade que a arte tem de nos mostrar a cultura desse povo, né? E aí a gente está falando de uma perspectiva muitíssimo, né? De uma vocação que a arte tem para e para transdisciplinaridade, né? Então, por meio da arte, a gente conhece uma cultura. Por meio da arte, a gente conhece um contexto histórico, social e político. Por meio de uma representação artística, a gente se aproxima da natureza, da biologia. A arte, ela está impregnada de ciência o tempo inteiro. E a arte foi a base da matemática, né? E por meio da arte a gente pode propiciar esses encontros, essas reflexões, pontos de vista, trocas. Ela é um veículo potente para problematização, para o desenvolvimento do pensamento, do argumento, da comparação, né? E é por meio da arte que o ser humano, se ele estiver livre e seguro, ele pode experimentar diferentes habilidades, né? Não existe certo ou errado na arte, principalmente a arte que a gente está levando para dentro da escola, porque é pela experiência artística, pela experimentação, que as habilidades vão sendo descobertas, né? E não é exatamente a habilidade de se tornar um artista. Ah, o Joãozinho pintar bem e ele vai ser um pintor. Não, é experimentar, encontrar habilidades humanas, habilidades, habilidades de representação, habilidades de expressão. Encontrar no ser humano a ampliação de recursos, de competências, de possibilidades de interagir com o mundo por meio da arte. E aí, acho que é interessante a gente pensar que o desenvolvimento cognitivo que a arte propicia, ela não está só na ordem da razão e da linearidade, mas ela privilegia o processo, as relações, a capacidade de comparar, de julgar, de refletir. A arte, ela cria um espaço de organização interna e subjetiva. E esse espaço de organização interna e subjetiva, ela é importante para a gente elaborar quem somos, onde estamos e o que estamos fazendo, né? Aí eu tenho aqui uma questão, né, da Miriam Celeste, que é como tocar o outro para o encontro sensível com a arte, né? Então, ok. Como? Como contrabalançar as informações que parecem importantes para sua compreensão e o espaço da subjetividade, do encontro silencioso e singular com a arte? Como superar os preconceitos ou os conceitos empobrecedores, seducionistas, que embaçam uma visão? Como tornar significativa uma visita a uma exposição? E eu continuaria. Como tornar significativa uma experiência com arte na escola, né? Conversar sobre a arte realizada pelos artistas ou a arte produzida em sala de aula, ela é muito importante para materializar tanto as subjetividades, como também para compreender o próprio desenvolvimento cognitivo, porque ela está relacionada aos processos, né? Agora, para isso, é importante que o diálogo esteja presente, que as pessoas tenham espaço para dialogar num ambiente seguro, no sentido eh, de não estar na ordem a questão do certo ou errado, mas a dialética, né, daquilo que é certo, ou talvez não seja certo, ou quem sabe, ou caminhos, né, mostrar caminhos.
E eu acho que tudo isso que a gente está conversando até agora, ele tem a ver com a esse trazer a arte para dentro da sala de aula, né. Hã, eu trouxe aqui uma tirinha do Quino, que eu gosto muito, que é o neném, né, que fala ele desenha a parede toda da casa, né, ele desenha o chão, a parede, a casa inteira, e ele fala assim: "Não é incrível tudo que pode ter dentro de um lápis?". E aí eu penso muito no na acepção, né, tão presente do Paulo Freire, quando ele fala: "A leitura do mundo precede a leitura da palavra". Antes da gente adquirir a norma culta, antes da gente se apropriar da linguagem escrita e mesmo da falada, a gente já se comunica por meio da arte. A gente já se comunica e a gente eh, já se expressa por meio do sensível, do perceptível, né. Toda criança, antes dela falar, ela aprende a cantar, ela aprende a dançar, ela aprende a representar, antes mesmo dela conhecer o que é teatro, o que é música e o que é dança. Isso está dentro do ser humano. E aí, né, a criança pergunta aqui: "Não é incrível tudo que pode ter dentro de um lápis?". E eu queria provocar aqui vocês, queridos e queridas professores e professoras, quanta coisa pode caber dentro de um giz? Usando, é claro, o giz como um símbolo, porque eu tenho certeza que, né, o giz ele é um símbolo, né, mas muito mais do que giz, do que o uso do giz se faz em sala de aula, então eu vou mudar aqui. Quanta coisa tem na cabeça de um professor, quanta coisa tem nas mãos de um professor, quanta coisa cabe no fazer de um professor. E eu queria aqui, ir pra terceira parte da nossa conversa, tem 4 partes da nossa conversa, tá? A gente está na terceira. Eu trouxe um texto da Miriam Celeste Martins e da Gisa Pikoski, que ela, questiona a palavra curadoria, né. O curador, é aquela pessoa que ele vai criar um percurso de visita e ele vai materializar esse percurso, essa ideia de uma exposição, por meio da seleção de obras de arte, da escolha e das formas como esse percurso vai ser colocado num espaço. E aí, a Miriam Celeste e a Gisa Pikoski, elas falam do quanto o professor escavador de sentidos, ele é como um arqueólogo, né, um arqueólogo atento. E para isso, ele vai se nutrindo esteticamente, né. E ela fala que essa nutrição estética, ela tem gerado múltiplas interpretações e deflagrado discussões. O que que a gente escolhe mostrar para os alunos? Com quais critérios? A gente escolhe apenas porque a gente gosta? Ou obras que a gente sabe falar, ou que nos provoca, nos causa estranhamento e sobre as quais queremos problematizar, para ir além das primeiras impressões? Como a gente propõe encontros entre educadores, imagens, aprendizagens? De onde vêm as imagens que a gente se utiliza, né? Atento aos sentidos das imagens, tal qual um arqueólogo que escava à procura do desconhecido, o professor pesquisador é um leitor de imagens que ele elege. E ele elege aquelas que vão adentrar na sala de aula para o deleite e para a investigação dos alunos, ou seja, o professor, ele seleciona, né. E selecionar é dizer sim e não, é ênfase ou é exclusão. O professor, ele combina, e quando ele combina, ele está fazendo um recorte,
E esse recorte, ele está comprometido com o ponto de vista que ele elege. Ou seja, essa atitude desse professor escavador de sentidos, ele envolve uma nutrição estética, ele envolve a seleção, combinação, ele envolve um recorte temático e ele vai, com isso, desenvolver, isso vai estar a serviço de uma ideia, de um tema, de uma investigação, de uma proposta que tem um objetivo. Se esse objetivo é ensinar história, matemática, se esse objetivo é trazer uma obra de um artista, se esse objetivo é criar uma situação em sala de aula, são várias. Mas a questão é que esse professor escavador de sentidos, ele vai selecionar e combinar, e selecionar e combinação uma interpretação do professor pesquisador, né? E aí ela fala uma coisa que é muito importante, não uma interpretação que cria a armadilha de responder questões, né? Ou seja, não uma seleção e combinação que cria modelos pré-concebidos, modelos a serem replicados, mas uma interpretação que vai propor aos alunos um processo instigante de novas e futuras escavações de sentido. Porque é um moto contínuo, né? O professor, pesquisador, escavador, que vai instigar isso nos alunos, vai fazer com que eles também sejam, né, futuros escavadores de sentidos, né? A interpretação para a Gisa Pikoski e a Miriam Celeste, ela é entendida como um encontro entre um dos infinitos aspectos da forma e um dos infinitos pontos de vista das pessoas. Ponto de vista que, se socializados num grupo, proliferam múltiplos sentidos. Ou seja, o quanto que a arte ela é potente para a gente proliferar múltiplos sentidos, para a gente deixar de ver e para a gente ver além do binário, né? A gente vive numa sociedade, e as redes sociais fazem isso, né? A gente vive num processo completamente binário, é 1 ou 0, é sim ou não, é bom ou mal, é bonito ou feio, o meu candidato ou não é o que eu gosto ou não é, né? E a arte, ela traz essa possibilidade da gente se colocar no lugar do outro, da gente entender, de proliferar múltiplos sentidos, múltiplos pontos de vista. Bom, como fazer isso? Né? E eu acho que tudo que a gente está conversando tem um pouco a ver com um como. Mas eu queria trazer algo que é a base da arte-educação, e aí eu peço desculpas para quem já conhece, tenho certeza que muitas pessoas já conhecem, já ouviram, já leram, e tem muito mais competência do que eu para falar sobre abordagem triangular, mas eu acho que é sempre muito importante trazer a abordagem triangular desenvolvida pela Ana May Barbosa na década de 80. Uma pesquisa que ela fez nas escolas livres do México e, né, nos Estados Unidos, e que ela traz para o Brasil a base, o alicerce, que até hoje embasa a arte-educação, né? Eu acho que a Ana May Barbosa, ela abriu um caminho objetivo e subjetivo. Objetivo porque ela trouxe muitos pesquisadores e subjetivo porque ela fomentou essa discussão, mas ela traz uma forma de pensar a arte-educação que vai ser um contraponto do ensino mecanicista que nós tínhamos até a década de 80, né? Como norma na arte-educação. Um ensino mecanicista, baseado na cópia, baseado na técnica. E a Ana May Barbosa ela vai trazer, por meio, né, de
muita pesquisa, de muita prática, né, de muita praxis, como diz o Paulo Freire, a reflexão e a prática, o desenvolvimento dessa abordagem que ela está calcada no conhecer, fluir e fazer, né? Conhecer a arte, contextualizar a arte, pensar o que é essa arte, quais são os contextos históricos que ela traz, quais são os contextos artísticos, quais são os conteúdos de conhecimento que uma peça de arte ou uma linguagem artística, né, seja ela de qual cultura for, seja ela arte ou seja ela uma linguagem artística, que contexto é esse? Fruir. Se você conhece, você pode fruir. Se você frui, você pode conhecer. Ler, perceber, conversar sobre. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu não concordo. Por que eu não concordo? Ah, por causa disso e daquilo, né? E se eu consigo ler e conhecer esse objeto, e se conhecendo, melhor eu posso fruir, e se lendo, melhor eu posso conhecer, eu também posso me dar o direito de experimentar. Experimentar, criar, experimentar a arte. A experiência, a experiência, ela diz respeito à capacidade da gente entrar num outro tempo e espaço. A experiência, ela é a nossa capacidade de se jogar no desconhecido. E se jogando nesse desconhecido, escavar e descobrir o que a gente pode trazer desse desconhecido, né? E então é essa a perspectiva do experimentar fazer, não a perspectiva da técnica e do certo e do errado e do bonito ou do feio, mas vivenciar esse objeto de arte. Então conhecer, contextualizar, trazer os conteúdos que têm a ver com aquela obra de arte, a capacidade de fruir, de ler, de perceber, de conversar sobre isso, e a capacidade de experimentar, uma prática. Experimentar o que agora a gente pode fazer de expressividade, de vivência com esse objeto. Uma coisa que ela fala em um dos primeiros textos dela, né, quando ela fala que ela foi desenvolvendo, falando sobre a abordagem triangular, ela fala que o nosso problema, né, então, na época, naquele momento em que ela desenvolveu a abordagem triangular, ela falava que o nosso problema fundamental é a alfabetização. Alfabetização letral, alfabetização emocional, alfabetização cívica, alfabetização visual. Daí a ênfase na leitura. Leitura da palavra, dos gestos, das ações, das imagens, das necessidades, dos desejos, das expectativas, enfim, a leitura de nós mesmos e do mundo em que vivemos. E aí eu queria trazer a quarta parte da nossa conversa e última, que é a questão do processo criativo, né? Segundo Einstein, a criatividade é a inteligência se divertindo. E aí eu trouxe aqui uma reflexão da Feigenstrauer no livro Criatividade, porque esse processo criativo que a Feigenstrauer está falando é o processo criativo que nós fazemos todos os dias, que o professor faz todos os dias, mas que ele não vê como processo criativo, né? Ele vê como a preparação da aula. E essa preparação da aula, ela é um processo criativo. E a Feigenstrauer fala que criar é basicamente formar. É o poder de dar forma a algo novo, né? Esse poder de dar forma
ele tem a ver com a busca de ordenação e significado. E que nessa busca de ordenação e significado reside a profunda motivação humana de criar. Impelido como ser consciente a compreender a vida, o ser humano é impelido a criar. O homem elabora seu potencial criador através do trabalho. Ou seja, a criatividade, a criação, o processo criativo, ele envolve uma materialidade, ele envolve uma materialização. E essa materialização, ela também diz respeito à linguagem, né? O processo criativo, ele se constitui e ele se comunica por meio da linguagem, de uma linguagem comum, né? Então, as pessoas, os seres humanos, eles desenvolvem uma linguagem e essa linguagem, ela está presente nesse processo criativo. Esse processo criativo que a Feigenstrauer coloca, ele tem a ver com a memória, porque é só o ser humano que é capaz de elaborar o passado para pensar o presente e projetar o futuro. Então, esse processo criativo, ele também tem a ver com a capacidade mnemônica dos seres humanos de representar simbolicamente linguagem e memória. E é só o ser humano que é capaz de desenvolver relações e formas simbólicas para desenvolver, para representar algo, né? Então, todos os processos de criação, fala a Feigenstrauer, representam na origem tentativas de estruturação, de experimentação e controle, processos produtivos onde o ser humano se descobre, onde ele próprio se articula à medida que passa a se identificar com a matéria. E aí, eu acho que é importante a gente se ver dentro dessa perspectiva de pensar a partir de projetos, né? Pensar projetos, né? Projetar vem do latim projectum, que significa algo lançado à frente, né? Então, a gente perceber a capacidade e a possibilidade do desenvolvimento de projetos, e projetos que sejam permeados pela arte, nos motivam, nos dão subsídios para pensar lá na frente, para pensar em processo, para pensar em resultados, para pensar em o que a gente quer, quais são os objetivos e quais são as ideias que a gente quer desenvolver, né? Pensar em projetos de ação pode ser uma forma de lidar com questões específicas do processo de ensino-aprendizagem, em arte, na formação permanente do educador. Então, pensar em projeto não é só pensar no projeto que vai materializar uma ideia, uma proposta que eu quero desenvolver com os meus alunos, mas também tem a ver com a formação do próprio professor, né? No projeto que eu quero desenvolver, o que eu preciso? Qual é essa nutrição estética que eu preciso? Qual é esse conhecimento que eu preciso? Somente como... E aí eu queria encerrar, né, com essa frase da Miriam Celeste, e se der tempo mostrar uma experiência de uma escola. Então, para encerrar, somente como professores inquietos poderemos ultrapassar o senso comum que nos mantém no que já fizemos, que nos faz repetir o que deu certo para outros, que nos conserva acomodados no que já sabemos. Vivenciar a ação pesquisante, o olhar indagador, a vigília criativa e atenta ao mundo ao nosso redor, o estudo, a leitura, a constante formação cultural nos alimenta como profissionais da educação, profissionais que aprendem seu ofício na convivência diária com a pesquisa de sua própria prática.
pessoas que, convivendo com a arte contemporânea e com a arte de modo geral, potencializam suas ações em trajetos propositais. Então, queria muito agradecer essa oportunidade de conversa. Eu vou interromper aqui este compartilhamento para que a gente possa abrir para questões. Você vai mostrar Você queria mostrar um projeto? Dá tempo, vocês acham? Eu acho que sim, pode mostrar. Eu acho que é interessante para fechar isso, porque ficou tão rico, tanta coisa bacana. Pois é, nós tivemos lá na Casa Museu Emma Clabin, há pouco tempo, um encontro de professores organizado em parceria com a Divisão de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, com a Ana Bárbara dos Santos à frente. Para nós isso foi muito especial, porque esse encontro de professores, ele não foi pensado para formar o professor nos conteúdos do museu para lidar com seus alunos. Ele foi pensado para que o professor tivesse uma experiência estética no museu, para que ele vivenciasse o museu. E aí, eu achei muito rico que a professora Anaí Rubim, ela fez com os alunos dela uma prática que a gente desenvolveu, né? Então, um dos encontros de professor era vivenciar um estado de presença, de escuta ativa, de presença no jardim do museu. E a ideia era que o professor ele criasse um estado meditativo de presença. Depois disso, a gente pediu para que o professor coletasse elementos naturais, e com esses elementos naturais, ele criasse uma composição por meio da monotipia. Então, a nossa ideia era que ele vivenciasse, ele experimentando aquele espaço do jardim, uma presença, uma escuta ativa, um estado meditativo, e a partir daí ele desenvolvesse uma experiência utilizando a técnica de monotipia. E a professora Anaí fez isso com os alunos dela da CEI Pinheiros. E aí eu vou querer, sim, compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar isso porque está no Instagram, então é bem público. Uma janela. Aqui. Vocês estão enxergando? Sim. Então, eu queria encerrar com essa lindeza que a professora Anaí fez. Os átomos. E ela trouxe também uma outra experiência com uma folha grande, uma folha enorme, que ela fala assim: uma professora nos presenteou com esse escândalo em forma de folha, o cipó imbé. Parece uma asa, parece uma árvore inteira. Fechamos a série de monotipias botânicas com chave de ouro, não? Nossa, que lindo! E eles são pequenos, né? Eles são, acho que acho que eles são os mais velhos da CEI, eles são de 2 a 3 anos. Ah, que delícia! Que Não é uma genial, hein? Gente, e você sabe que você fecha esse seu trabalho com essa... Olha que coisa maravilhosa!
com como você começa, né? Com aquelas pinturas rupestres, né? Na parede, aquela exploração do mundo, né? Como esse mundo é, né? Eu colocando a minha mão, pintando na parede, ou colocando alguma coisa, usando materiais tão naturais, e a gente vai para as crianças explorando esses materiais e colocando na parede ou em alguma coisa. Assim, é um fechamento que é de arrepiar. Você conseguiu fazer uma coisa muito linda, porque o que eu fico imaginando, assim, que desde os tempos primórdios, né, a gente sempre está na mesma busca, né? A gente de compreender esse mundo, né? Lá eu estava querendo compreender o mundo, aqui eu também estou querendo compreender o mundo. Eu também estou em busca de alguma forma de expressão, e eu também estou em busca de refletir e de alguém me escutar, né? Então, eu acho que essa é uma busca da humanidade mesmo, né? Lógico que vai mudando as perspectivas, né? E essa busca da humanidade. Lindíssimo o seu trabalho, muito obrigada. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, mas eu fiquei muito encantada e assim, sim, eu já conhecia o Eduardo Galeano. Eu agradeço muito as suas palavras. Para mim é uma honra essas suas palavras, e eu fico realmente muito, muito feliz, porque eu acho que é isso mesmo, né? A arte é interessante você falar isso, né? Dessa conexão das crianças com o início da fala, porque acho que tem a ver com essa sensação, essa percepção de que a arte ela é inerente à humanidade, ela é uma linguagem que é própria do ser humano. E acho que quanto mais a gente motivar essa presença da linguagem, né, da linguagem artística em sala de aula, mais a gente encontra recursos interdisciplinares, transdisciplinares e recursos humanos, né, para desenvolver habilidades, recursos, aprendizagem. Né? Porque o que eu acredito, e você deixa isso muito claro, de que como que a arte vai trabalhando com várias questões que são muito importantes para se pensar no desenvolvimento humano. Então, e ela quer que a pessoa reflita, ela quer que a pessoa busque, que ela investigue, que ela vá atrás, que ela refaça e transforme materiais em outras coisas, que não é para a pessoa virar um artista, mas é para ela transformar aquele mundo em alguma coisa para viver melhor, para ele viver melhor, o outro viver melhor, né? Então, isso é a arte, por isso que talvez ela seja tão mal interpretada, porque ela, ou não mal interpretada, ou tão perseguida, porque ela faz refletir. E, às vezes não é interessante as pessoas serem pessoas pensantes, mas é um projeto que não vai dar certo, porque a arte ela vai estar sempre buscando, né, essa coisa do como eu vou representar, como eu vou encontrar, eu vou estar sempre encontrando alguém, eu vou estar sempre, alguém vai estar trocando comigo, e essa troca vai ser sempre eterna. E a arte ela existe para nos humanizar mais, eu acho que é isso mesmo. Alguém tem alguma pergunta? Não estou vendo ninguém conversar aqui com a gente. Chat, microfone e câmeras abertas, hein, pessoal? Vamos lá, mandem suas perguntas. Não tem certo, não tem errado, gente. Está tudo certo. Ana, você tocou num ponto que é muito importante, né? Não existe certo ou errado, né? Não existe essa. O objetivo não é que ninguém se torne artista, mas sim que as pessoas elas possam ter formas
de refletir o mundo de uma forma diferente, de experimentar o mundo por outros vieses, né? E eu concordo plenamente com você. Eu acho que por mais que a arte seja de alguma forma ou atacada ou que ela não consiga se desenvolver tanto quanto ela deveria como nação, já que ela é um direito, a arte ela sempre vai estar presente, né? Eu fiquei pensando muito naquela imagem, né, do concreto, que a árvore, as raízes das árvores, elas quebram o concreto. Então, você anda pela rua, essa cidade de concreto, você vê um monte de calçadas quebradas pela raiz da árvore. E eu acho que esse sensível, ele tem um pouco a ver com isso, né? Essa resistência do humano, do sensível, que é feito por meio da arte, por meio da. E quando eu falo arte, eu não quero trazer essa acepção colonialista. Quando eu falo arte, eu estou pensando nessa linguagem do sensível, porque tem muitos povos que não têm essa mesma acepção de arte, né? Sim, sim. E realmente, né, a arte ela mostra para a gente como é importante o ser humano enquanto indivíduo, né? Porque mostra a singularidade do indivíduo, a forma como ele enxerga o mundo. Através da arte, a gente percebe que as pessoas enxergam o mundo de formas diferentes, elas são diferentes, não é? Então, isso é muito interessante. Eu acho que é assim uma forma de olhar bastante importante, né? E eu acho Muito bom. que assim que isso que você falou, Fátima, eu acho bastante interessante, porque quando o outro está me mostrando que ele está enxergando um mundo diferente, talvez seja uma maneira de me ajudar a ver esse mundo de uma nova forma também, né? Justamente, é mesmo. A gente não fica tão cristalizado É, naquelas com certeza. certezas, né? E nos tira das certezas, né, para nos dar novas formas de viver, né? Eu acho fantástico isso, muito bacana, muito bom. Eu acho que a gente pode encerrar. Encerrar, né? Você quer falar mais alguma coisa, Cristiane? Só tenho te agradecer, um trabalho incrível que você fez aí, de uma história da arte aqui para a gente, e fazendo umas conexões super interessantes, que eu acho que vai deixando bem claro que a gente não faz arte só quando a gente é pequenininho, tá? A gente faz arte porque a gente é humano. Que lindo isso, Ana, também acho. Bom, pessoal, eu queria Quero muito agradecer, né, antes da Cristiane, que é a pessoa que tem que agradecer por último, né, porque foi ela que apresentou. Mas eu queria assim dizer que eu fiquei assim muito assim gratificada, né, com a qualidade, a relevância das colocações que foram feitas aqui, da importância, né? E eu tenho certeza que todos aproveitaram bastante, né? E a Ana Carmen foi excelente também como a mediadora aí, né? Então, foi uma apresentação assim memorável mesmo. Muito obrigada às duas, né? E especialmente a Cristiane, nossa palestrante de hoje. Espero que contar com você outras vezes. Eu quero agradecer, eu que agradeço. Professora Fátima, né? Professora Ana Carmen, Luiz Santiago, professor Mário. Agradeço a todos aqui presentes, todos, todas e todos. Agradeço muitíssimo essa oportunidade. Para mim foi uma honra iniciar essa mesa desse seminário de arte e educação, que com toda certeza vai trazer discussões muito potentes, muito Isso. ricas. E agradeço demais esse olhar generoso e elogioso. E eu queria dizer que foi
realmente um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre arte. E eu espero que cada um de nós, né, cada um de nós que estamos aqui, que somos professores, professoras, educadores, educadoras, que a gente possa confiar nessa capacidade que a gente tem de, de ler, pensar, conhecer e experimentar fazer arte, né? Porque eu acho que muitas vezes o professor ele acha que ele precisa ter um conhecimento a mais, ele precisa ter uma técnica, ele precisa saber fazer alguma coisa de desenho, de pintura, de escultura, que ele precisa saber. E não, ele só precisa se sensibilizar, estar aberto para para esse conhecimento sensível, né? E é esse conhecimento sensível que vai fazer com que ele crie muitos projetos potentes. E uma coisa, gente, que eu queria muito encerrar aqui falando. Eu só consegui mostrar o trabalho da professora Nay Rubin porque ela tornou público de alguma forma, né? E eu vejo assim que os nossos trabalhos de salas de aula, às vezes eles são super importantes, mas eles estão na sala de aula. É muito importante que a gente torne esses trabalhos públicos de alguma forma, que a gente materialize, que a gente escreva, que a gente fotografe, né? Vamos utilizar aí, né, essa possibilidade das redes sociais, porque tem muita coisa boa sendo feita nas escolas, principalmente nas escolas públicas, nas particulares também, claro, mas tem muita coisa boa sendo feita na educação. Então, eu estou muito honrada de estar aqui hoje, muito agradecida a todos vocês. E eu fico super à disposição, porque vai ser sempre um prazer estar com vocês em outras oportunidades. Ô, Cris, estão pedindo para você colocar aqui sua rede social, para eles te acompanharem. Sim, tenho. Peraí, deixa eu pôr aqui. Eu queria aproveitar para agradecer o professor Mário, né, que foi quem me auxiliou na organização do evento, uma pessoa fantástica, nosso professor aqui no grupo de professores da pós-graduação. Ele é infelizmente, ele está longe hoje, né? Ele está no Pará e não pôde participar, mas foi ele, assim, de certa forma, o mentor aí de todo o evento. Estou colocando aqui o meu Instagram também, para quem quiser. Ana Carmen Artis. E foi maravilhoso, gente, muito legal, eu adorei participar, foi muito bacana. Amanhã tem mais, às 19 horas. Pessoal, é uma mesa, os teatrais despertam saberes velados. Conto com todos vocês amanhã aqui. Até muito amanhã, obrigada então. a todos, até amanhã. Até amanhã. Boa tchau, noite. Tchau, boa noite. Obrigada, Santiago. Obrigada, Santiago. Boa noite. Obrigado, muito obrigado. Boa noite para todos. Boa noite.